Mas eu gostaria de convidar os irmãos para que refletisse comigo uma mensagem, uma palavra aqui em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo de número 10. Centurião demonstra fé. Uma passagem conhecida. Lucas, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz sim a palavra de Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém e amém. Podem sentar. Que maravilha de palavra, que maravilha. Esse texto, nós temos bastantes lições, extraordinárias lições. Mas você já percebeu que a nossa vida, a sociedade, a família em que vivemos, às vezes a igreja onde congregamos, o trabalho onde trabalhamos, nós somos sempre medidos por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. Em algum lugar, e na maioria dos lugares, somos medidos por aquilo que temos. Às vezes o ter é mais importante do que ser. Mas nós percebemos que o julgamento das pessoas é muito baseado na meritocracia. Aquilo que a pessoa fez. Se ela fez, é digna. Naquilo que a pessoa não fez. E se ela não fez, ela não é digna. Naquilo que a pessoa é, se ela é boa, então ela merece a bondade. Se ela é ruim, ela merece a ruindade. A nossa lógica de operação é essa. Mas aqui nós estamos diante de um texto em que alguém compreendia que essa lógica não valia muito para o reino de Deus. Que de fato, se formos seguir à risca essa lógica, nenhum de nós estaríamos aqui. Se formos de fato ver quem merece ou não merece, no fim das contas, todos nós chegaríamos a uma conclusão sincera e verdadeira: ninguém merece nada. Porque no fundo, todo mundo tropeça, todo mundo erra. Todo mundo critica, todo mundo faz algo que não agrada a Deus. No fundo, nós vacilamos, ofendemos a Deus, quebramos os mandamentos diariamente, constantemente, frequentemente. E no fundo, se fôssemos ver, ninguém poderia estar aqui. Mas essa não é a lógica humana. A lógica humana é: se ele merece, se ele fez, ele é digno. E é interessante essa história, porque é isso que vemos. Dois tipos de análise, duas formas de enxergar a vida. Enxerga a vida no mérito, enxerga a vida na graça. Enxerga a vida naquilo que você faz, é aquilo que você merece. O outro: não importa o que faz, porque de qualquer forma eu não sou digno de nada, eu só dependo da graça. E aqui nós aprendemos algo extraordinário de um homem que não era judeu, um homem que não fazia parte da comunidade judaica, que não havia feito nenhum tipo de estudo da Torá, que não havia crescido com as escrituras. Era um romano, era um soldado romano, um comandante romano, um centurião que geralmente comandava 100 pessoas. Às vezes era 60, era 40, mas era um líder militar do Império Romano e da alta patente. Eram pessoas que tinham tremenda influência com o Império Romano e que podia também influenciar o meio em que ele estava. Ele construía sinagogas, ele tinha o poder de trazer recursos para a construção de sinagogas. Era ele que mantinha a ordem, era ele que intervinha em alguma desordem, era ele que tinha um comando de uma região para pacificar, para manter aquela famosa Pax Romana, que é a paz do Império. E eles eram as peças-chave para manter essa paz, a ordem, a organização. Eram esses homens, e tinham extremo prestígio aos olhos de muitos judeus, mas também às vezes não tinha prestígio, porque às vezes não fazia nada. Mas esse aqui tinha prestígio. Esse aqui era admirado por judeus, afinal de contas, e fez algo para eles que eles gostaram, a favor deles. E aqui, quando seu servo fica enfermo, a primeira coisa que eu quero lidar aqui com o centurião é o coração desse homem.
não era a filha, não era o filho, era um servo. E o servo era um escravo, né? Algumas versões traduzem escravo, porque de fato era um escravo. Quando a Bíblia diz o servo do centurião, era o escravo do centurião. Mas a maioria das relações de servo e senhor no Antigo Testamento, às vezes a gente tem aquela visão, no Antigo e no Novo, aquela visão de um escravo no tronco, né? E geralmente não era assim. Às vezes havia uma relação amigável entre escravo e senhor. Era aquele que trabalhava, que dedicava a sua vida no lar, cooperando, ajudando, administrando até a casa. O caso de José, que era um escravo e administrava a casa de Potifar. Então, às vezes, os escravos tinham uma posição de prestígio na casa, uma posição de destaque na onde eles viviam, e ali era aquele homem que amava, que gostava do seu escravo. Com certeza não dava chibatadas nas costas dele. Tratava ele com dignidade e tratava ele com respeito. E ele fica doente. E aí ele manda buscar Jesus, porque ele fica sabendo que Jesus estava passando, que Jesus curava, que Jesus era alguém especial. E aí ele manda os líderes religiosos, quem ele tinha afinidade, diz: pede para Jesus, curar o meu servo. E aqui nós observamos que quando eles chegam para Jesus assim: este homem merece que o Senhor faça alguma coisa por ele. Afinal de contas, ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga. Observa, o padrão de fazer algo ou não era com base com aquilo que ele fez e aquilo que ele era. Era cheio de amor e tinha construído. E Jesus foi com ele. Mas quando Jesus estava indo, o texto diz que quando ele estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizerem: para aí, Senhor, não venha aqui, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te em minha casa. Enquanto os judeus, líderes religiosos, diziam assim: ele merece, o próprio centurião disse: eu não mereço. Que extraordinário. Que compreensão que nem os líderes religiosos entendiam. O que ele está dizendo aqui é mais do que já uma falta, vamos dizer assim, como diz, falta de otimismo, falta de... esqueci a palavra quando eles dizem falta de autoestima, né? Uma baixa estima de si mesmo. Não era essa questão. Aqui mostra uma ideia de que esse centurião entendia algo que nem os discípulos, nem os líderes religiosos entendiam, e ninguém em Israel entendia, que ninguém merece nada e que tudo que Deus faz é pela sua graça. Ele fala: Senhor, eu posso ter construído tudo, ter feito tudo, posso ter chegado mais a Israel, um coração mais inclinado a eles, mas eu não mereço nada porque eu fiz isso. E se o Senhor fizer algo por mim, vai ser por pura graça. É interessante que Lucas traz esse contraste em vários trechos do seu evangelho, quando logo no mesmo capítulo, aquela mulher que ingressa na refeição onde está Jesus e os fariseus, e ela chora aos pés de Jesus, e enxuga os pés com os cabelos, e derrama-se sobre o Senhor, e o fariseu diz assim: se ele soubesse quem é essa mulher, não é digna de nada. E Jesus mostra, mais uma vez, que o que Jesus fazia, e o que ele realizava, não tinha a ver com merecer ou não, tinha a ver com a sua graça infinita, que alcança os mais e os piores pecadores dessa terra. Nós temos isso em Lucas 15, quando o irmão mais velho do filho pródigo não entende a graça. Ele não entende. O filho mais velho, mais novo, vai embora, pega herança, gasta tudo, coloca sua vida em risco, vive de forma dissoluta, gasta com bebida, com mulher, com tudo. Está numa situação de caos, e quando ele se arrepende, quando ele cai em si, ele diz: vou voltar para o meu pai, quem sabe ele me trata como um de seus trabalhadores. Difícil a graça, nem mesmo ele entendia. É o seguinte: eu mereço ser escravo, então eu vou voltar como escravo. Se o meu pai me aceitar como um escravo dele, morando lá longe, né? Não na sua casa, não vou sentar na sua mesa, não importa. Eu pelo menos estando ali junto com ele e sendo escravo, nem ele entendia. Aí ele disse: eu vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. De fato, ele entendia. Mas aí, quando ele chega diante do Senhor, eu não sei se os irmãos já perceberam, quando ele chega diante do pai, e o pai está indo ao seu encontro, e o pai corre ao seu encontro, e quando ele encontra, ele não completa a frase que ele planejou dizer. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu e perante ti. E antes dele falar não sou digno, o pai abraça.
meu filho, você estava perdido e foi achado. Venha, minha graça te acolhe. Sei que você não merece, sei que você pecou, eu sei que você gastou, mas eu te amo mesmo assim. E quem se arrepende, quem se quebranta, eu perdoo. Aí o irmão mais velho, que também é símbolo dos religiosos, não compreendeu. Falou: pai, eu estou aqui a vida inteira, nunca saí da tua casa, estou aqui fiel, servindo os seus mandamentos, obedecendo às suas ordens, o senhor nunca fez nada, uma festa dessa para mim. Aí o pai disse: calma, rapaz, você não entende a graça, você não entende o meu amor, você não entende a grandeza do meu favor sobre as pessoas, tudo que eu tenho é seu também, calma. Lucas vai mostrar isso também no capítulo 18, quando ele mostra a parábola do fariseu e o publicano. Quando o publicano está lá orando, Senhor Deus, bate no peito e diz: graças a Deus que eu não sou como esse homem aqui, eu dizimo de tudo, eu oro 3 vezes. Aí Jesus diz assim, enquanto o publicano diz: ai de mim, que sou pecador. E Jesus diz: esse que achava que era justo saiu sem justiça, mas o que achava que não era digno saiu justificado. Que bênção. Porque a lógica humana e de Israel era essa: se fez, se não fez, não merece. E Deus vem e quebra essa lógica. Deus diz assim: você pode até ter feito algo, você pode até ter acontecido, mas se há um arrependimento verdadeiro, os braços estão abertos e eu não vou tratar ninguém segundo os seus equívocos e os seus pecados. Eu vou abraçar todos que querem e nem vou perguntar. É interessante, você pode ler todos os evangelhos, dificilmente você vai ver Jesus perguntando: o que você fez? Na verdade ele já sabia. Vamos ver o que você construiu, vamos ver se você merece a cura. Não, Jesus simplesmente abraçava as pessoas, amava as pessoas, curava as pessoas e dizia: vá e não peque mais. Transformava as pessoas com o seu amor, recebendo elas de uma forma que elas eram agradecidas e motivadas a mudar de vida, impactadas pelo amor, pela sua graça, pela sua bondade. E elas viviam a vida transformadas e reviviam em gratidão, em resposta àquilo que Deus fez por elas. E quem faz isso não tenta comprar a salvação, não tenta merecer Deus, ele sabe que não merece. E o centurião sabia que não merecia. Irmãos, isso de fato é uma consciência que todos nós temos que desenvolver. Apesar de não merecermos, Deus nos conduz a uma vida de boas obras. Apesar da nossa fé gerar boas obras, ela gerar manifestações de boas obras, consciência de que não é porque nós fazemos que merecemos, não é porque nós temos um coração bom que somos melhores, não é porque nós construímos alguma coisa que nós merecemos mais destaque, não, tudo que recebemos é por pura graça e compaixão de Deus, tudo que fazemos para Deus, tudo que fazemos na igreja. Às vezes as coisas, nós temos essa tendência também de dizer: esse pastor tem mais honra porque foi ele que construiu, esse irmão merece porque foi ele que fez. Não, ninguém merece nada, todo mundo merece ser respeitado, sim, mas tudo o que fazemos é porque há um Deus gracioso que nos alcança mesmo sem a gente merecer. Ele podia bater no peito e dizer: eu mereço, eu sou o centurião, eu construí um monte de coisa, manda ele buscar Jesus, porque não, ele entendia, ele sabia que precisava da graça, ele sabia que se ele fosse receber algo, era por pura bondade de Deus, não porque ele merecia, não porque ele era digno, mas porque Deus o amava profundamente e poderia fazer isso por ele. Amém? Essa consciência da graça, ela tem que estar aí, tem que estar aqui, tem que estar aí, porque isso é um antídoto contra a arrogância. Esse sentimento é um antídoto contra a hipocrisia. Essa ideia, esse sentimento de indignidade não é inferioridade, mas é um sentimento de incapacidade, de dependência, de saber que não somos nós que fazemos, que não dependemos da nossa força, mas que dependemos de Deus para tudo. Essa dependência de Deus nos blinda contra a arrogância, contra a soberba. Quantos irmãos soberbos, porque acha que tem dinheiro, ele tem que ter mais voz. Quantas pessoas arrogantes, porque ele tem mais seguidores, porque ele tem mais persuasão, porque a igreja dele é maior, ele acha que deve mais atenção a ele. Quantas pessoas, e você percebe que o seu olhar é altivo, é cheio de arrogância, você já chega na pessoa assim, parece que você já sente uma ameba de tanto que ele te olha como uma arrogância. Você sabia que o olhar transmite arrogância? Transmite. Você consegue ver no olhar da pessoa, quando ela te olha, né? Com aquele olhar de sua barata, né? Eu posso te esmagar aqui.
Isso percebe. Eu já vi tanto líder religioso fazer isso. Eu falo, Jesus, isso não parece com Jesus. Isso não tem nada a ver. Isso é arrogância. Se nós esquecermos disso, nós começamos a achar que merecemos demais. Se nós esquecermos que tudo que somos e temos e construímos vem por pura graça, vem por puro amor, e se Deus fizer algo por nós, é por pura graça. Se não tivermos essa consciência, nós vamos ser iludidos pelo mesmo pecado que Satanás, o orgulho. É isso que ele coloca nos nossos corações. Mas a segunda verdade que vejo nesse texto é que ele não compreendia somente a graça de forma profunda, acima dos religiosos, mas ele compreendia a grandeza do poder do Cristo, quem ele estava chamando. Ele compreendia a grandeza. Eu lendo esse texto, eu percebo que ele compreendia o poder de Deus acima até dos discípulos nesse período. Acima dos religiosos que foram chamar ele. Um gentil, às vezes nem era provavelmente um pagão, provavelmente adorava ídolos, que a Bíblia não fala se ele tinha simpatia com os judeus, mas não sabe se ele praticava o judaísmo. Ele podia ser um pagão, podia ser adorador de Júpiter, mas ele compreendeu a grandeza do Cristo que estava ali, no tempo e na história. Ele compreendeu. Por que eu digo isso? Porque ele diz assim, Senhor, diga uma palavra somente. Não preciso mais de nada. O meu criado vai ser curado. Sabe por quê? Eu entendo essa lógica de mandar e obedecer. Afinal de contas, vem com ordem lá de cima. Ele era comandante e tinha ordem. E eles mandam, eu faço. E eu tenho soldados também que se eu mandar, eles fazem. Então eu entendo essa lógica de mandar e alguém obedecer. Só que os meus comandantes, agora eu já estou parafraseando para os irmãos entenderem a profundidade. Os meus comandantes, eles têm autoridade sobre o terreno, sobre o passageiro, sobre aqui. Mas o Senhor, se o Senhor disser para o universo, se o Senhor disser para uma estrela, se o Senhor disser para qualquer coisa, Ele vai te obedecer, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Era isso que ele estava dizendo. Eu entendo a lógica, Senhor, se eu mandar, mas o Senhor tem poder. Eu tenho poder sobre pessoas. Tem poder sobre mim, mas o Senhor tem poder sobre a enfermidade, sobre a natureza, sobre os céus, sobre a terra, sobre o homem, sobre o universo, sobre tudo. E se o Senhor disser uma única palavra é o suficiente, a enfermidade vai embora. Que maravilha. Aí Jesus não resiste. Jesus fala, que tanta fé. Não vem nem de um judeu, não vem nem de um discípulo, vem do pagão. Vem de alguém que nem pertence, vem de alguém que provavelmente nem leu a Torá inteira, vem de alguém que nem tem afinidade, mas compreendeu minha pessoa, compreendeu o poder, compreendeu quem eu sou, compreendeu a minha autoridade, compreendeu que eu sou capaz, coisas que ninguém em Israel conseguiu compreender ainda. Os discípulos foram entender Jesus, bem depois, mas aquele homem entendeu, aquele homem sabia quem estava na frente dele, e Jesus disse, Senhor, quanta fé, nem mesmo em Israel eu achei isso. Essa compreensão, esse entendimento da graça, esse entendimento do poder que há em mim, de quem eu sou, o que eu sou capaz. E Jesus disse que ele seja curado. E na mesma hora, aquele criado foi curado. Que maravilha! Quem é o Cristo que você serve? Às vezes nós construímos um Deus, com todo respeito, irmãos, às vezes nós, da nossa fé, nós idealizamos um Deus muito pequeno, Cristo muito fraco, Jesus que não pode nada. Nós idealizamos Deus que para com todas as coisas. Mas diante dessa passagem, nós observamos que existe Cristo, que basta uma palavra e Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode mudar a história de alguém. Ele pode mudar a sua realidade e Ele pode fazer coisas extraordinárias. Porque o Cristo em que nós servimos é um Cristo vivo, santo, e tem todo o poder. Você crê nisso? Como está a nossa fé? Será que a nossa fé está igual desse centurião? Será que se Jesus olhasse a nossa fé, ele ia falar, quanta fé? Ele ia falar, homem de pouca fé, por que duvidaste? Como está a nossa fé? Como está? Eu quero, irmãos, que nesta noite, primeira coisa, compreenda a graça. Deus pode te perdoar, Deus pode te salvar, Deus pode te acolher, e Deus sempre vai te abençoar. É por causa da sua pura graça e amor. É por isso que nós estamos aqui. Nós não merecemos nada. Se formos pegar as listas dos mandamentos que a gente infringe, nossa lista, como que diz na linguagem militar, a nossa capivara ia estar longa. Se Jesus puxasse ela, disse, vamos colocar aqui, limpo a limpo, nós falava, Deus, misericórdia, meu nome está sujo.
Mas graças ao Senhor Jesus, pela sua graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem do que fazemos, mas daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você pode se alegrar nisso? Alegre-se nisso. Essa é a graça salvadora. É a graça que não tem nenhum motivo de vanglória, de jactância, né? Como diz algumas versões aí, de orgulho, de dizer eu estou aqui porque eu sou bom. Não, não. A cruz elimina todo o orgulho humano e nos coloca aos pés de Jesus, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E tudo que eu fizer, tudo que eu ser, tudo que eu realizar, isso seja para a tua glória e pela tua graça. Amém, meus irmãos? Você crê nesse Jesus? Então se coloque de pé. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento. Quem sabe é alguém da sua família, quem sabe é a sua vida, mas creia nesse Cristo que Ele pode transformar histórias, Ele pode agir na sua vida. Basta uma palavra, Ele pode mudar o rumo da sua história, da sua existência, do seu ser. Se aproxime dEle com arrependimento, com graça, com humildade. Esse fato aqui quebra muito aquilo que às vezes as pessoas dizem, ou alguns ensinamentos que são heréticos, de dizer assim: ordena para Deus, manda a Deus, determina que Deus faça. Olha aí, você tem isso, né? Esse ensinamento equivocado de que nós podemos dar ordem diante de Deus. Não, nós não temos que dar ordem diante de Deus. Nós temos que chegar com humildade, com graça, com o coração cheio de esperança, para que possamos servir ao Senhor, nosso Deus. Pode subir, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Eu quero que você rogue a Ele. Eu não sei, irmãos, o que você precisa. Eu não sei qual é a sua carência, mas eu sei que tem uma graça salvadora, uma graça que fortalece, uma graça que transforma, uma graça que faz milagres sobre a sua vida, sobre o Cristo que você tem. Uma graça que dá consolo, uma graça e um poder que pode realizar coisas grandes na sua vida. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra a tua graça, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios. E tem mais uma vez e faz tudo novo. Mais uma vez e meu ser. Da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, a ferida de fome por ti. Fere meu coração, a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma vida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor, eu vou gastar vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor, eu vou dar vida diante do teu altar, diante
ferida de fome por ti. Fere meu coração, a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Entregue-se a Ele, até que o Senhor venha. Eu vou, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor, eu vou gastar minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Você pode cantar pra Ele. Eu amar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Vou clamar, até que o Senhor venha. Não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Senhor nosso Deus, querido Pai, o Senhor nos deu unção como desse centurião, Senhor, que entende a Tua graça, que entende o Teu amor. Que o Senhor nessa noite venha derramar das Tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor, estão precisando de uma intervenção do Senhor, assim como esse centurião. Que possamos clamar ao Senhor com um coração cheio de humildade, um coração cheio de mansidão e um coração cheio de fé, Senhor. Fé que o Senhor é capaz de mover o universo, fé que o Senhor é capaz de mover a natureza, fé que o Senhor tem poder sobre tudo, sobre todos, sobre o mundo, sobre os seres que não são dessa terra, sobre anjos, sobre demônios, Senhor Jesus, sobre toda criatura e toda criação. Em nome de Jesus, Senhor Deus, conceda-nos essa fé, para que possamos servir ao Senhor, que possamos, ó Deus, estar diante de Ti de uma forma que alegre o seu coração. Conceda graça ao Teu Filho, graça à Tua Filha, Senhor Deus, para superar as dificuldades, para realizar, Senhor Deus, a Tua vontade. Contar-nos, ó Deus, um coração que conseguimos enxergar a Tua bondade e misericórdia e o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento, podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos passar pelo momento e vamos celebrar a ceia do Senhor.